Olá pessoal, eu sou a Poli Lucene e você está em mais um vídeo do Prof. Me Explica! Hoje nós vamos falar a respeito dos mecanismos de ação ou funções efetoras da resposta imune adaptativa. A resposta imune adaptativa do tipo humoral, ou seja, aquela que envolve a participação de anticorpos. Se você não é inscrito aqui no Prof. Me Explica, já se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa saber imune. Se você quiser saber mais a respeito de todos os mecanismos de ação envolvendo a imunidade humana, você pode acessar também a playlist Prof. Me Explica Imuno e ficar por dentro de todo o assunto. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Nas aulas passadas, nós temos observado que o linfócito pode ser dividido em classes. E dentro dessas classes, nós temos o linfócito B, que vai estar diretamente relacionado com a produção de anticorpo, o linfócito T auxiliar, ou T helper, que vai ser responsável aí por fazer diferentes funções que a gente vai ver na próxima aula, e o linfócito T citolítico, que é um linfócito T com capacidade de destruir a célula aí de forma direta. Então, o objetivo da aula de agora é falar a respeito desse primeiro tipo de linfócito, que é o linfócito B. A imunidade humoral está relacionada com diferentes fases, que vão desde o seu reconhecimento até a produção de uma célula de memória. Esse linfócito, quando ele entra em contato com um antígeno, ele é então ativado e daí, a partir daí, sofre uma expansão clonal que vai ter diferentes grupos de células com diferentes funções. Por exemplo, eu tenho um grupo dentro desses linfócitos B que vão ser responsáveis por se diferenciar em plasmócito e produzir um subtipo específico de anticorpo, que é o IgM, um anticorpo de fase aguda. Eu tenho um outro grupo de linfócitos B que vão ali estar expressando em subsuperfície um outro tipo de imunoglobulina, que é a imunoglobulina G, que acontece normalmente em fases mais tardias da resposta imune adaptativa humoral. E o anticorpo IgG, ele aqui então vai decorrer de troca de isótipo. Que é isso? Primeiro aquele linfócito produzia, por exemplo, um anticorpo IgM, e aí ele passa a mudar o seu perfil e ao invés de produzir esse IgM, ele passa a produzir uma molécula de IgG. Esse IgG, no início da produção, quando está tendo essa conversão ou troca de isótipo, ele tem uma afinidade menor pelo receptor que ele precisa reconhecer. Mas com o passar do estabelecimento e sucesso da resposta imune humoral, ele fica então com uma alta afinidade. Em um segundo momento, quando a gente entrar em contato novamente com aquele patógeno, os anticorpos com alta afinidade vão ser ali ativados e produzidos. E por fim, quando a gente tem homeostase e contração aí da resposta imune, nós temos então a produção de células B de memória, que vão ser responsáveis aí por guardar a informação de contato que esse anticorpo teve com o antígeno. Nesse sentido, é importante também a gente observar que uma resposta primária, ou seja, o primeiro contato que eu entrei com o patógeno, ela vai ter um poder menor do que em um segundo contato, certo? O seu pico de resposta aqui, vai ser inferior a uma resposta secundária, já que na resposta secundária eu tenho grupos de linfócitos com memória. O isótipo normalmente aqui passa do IgM para o IgG, sendo o IgM de fase aguda e o IgG de fase crônica. Enquanto numa resposta secundária, a gente vai ter um aumento muito grande de IgG e dependendo do micro-organismo que a gente está entrando em contato, pode ter ativação das classes IgA e IgE. Além disso, a afinidade é menor quando eu comparo com uma resposta secundária. E aqui, na resposta primária, todos os imunógenos vão poder
produzir uma resposta imunológica, enquanto na secundária, apenas os antígenos proteicos vão ser responsáveis por essa função. A imunidade humoral, ela é muito eficiente contra determinados micro-organismos. Geralmente, nós colocamos os patógenos que são do tipo extracelular. Um exemplo é o Treponema pallidum, que é uma bactéria extracelular causadora da sífilis. Para quem não lembra ali, ó, ela parece um pedacinho de cabelo e tem esse formato espirilado, certo? Outro grupo é o Enterococcus SSP, FKL, Faecum, que também consistem em bactérias extracelular que vão causar infecções relacionadas à assistência à saúde, antigamente denominadas de infecções hospitalares. Outros exemplos que podem ser citados é o Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Clostridium tetani e diphtheria, Neisseria meningitidis, Leptospira interrogans, Pseudomonas aerógena. Então, bactérias de forma geral que têm essa ação extracelular. Além disso, os vírus, quando eles se encontram fora das células, e também os fungos. O linfócito B é capaz de reconhecer esse antígeno a partir de interação direta com aquele patógeno, ou quando, por exemplo, uma célula T ou um linfócito T helper, processam aí e apresentam esse antígeno para o linfócito B. Linfócito B é, então, diferenciado em plasmócito, e o plasmócito é um secretor de anticorpo. Esses anticorpos vão ter uma ação que a gente chama de neutralização, uma ação que a gente pode chamar de opsonização, uma ação que a gente pode chamar de ativação do sistema complemento. Para quem não lembra, a gente tem uma aula de sistema complemento, então vocês podem acessar essa aula de sistema complemento para entender um pouco mais a respeito dessa cascata de proteínas que são clivadas e vão desempenhar um importante papel lá na imunidade inata. E nós temos também um tipo de citotoxicidade que a gente diz que ela é dependente de anticorpo. Vamos falar a respeito de cada uma delas. Na neutralização, observe essa imagem. Nós temos aqui, então, um primeiro momento onde não tem a participação de um anticorpo. Quando eu não tenho um anticorpo interagindo ali, intervindo, aquele micro-organismo vai entrar em contato com o receptor, seja de uma célula epitelial ou de uma célula localizada em algum outro tecido, e ele vai conseguir fazer a infecção. Ou seja, a célula se torna uma célula infectada e daí ela pode ter uma infinidade de prejuízos por conta dessa interação. Mas, quando a gente faz a produção de anticorpo, o anticorpo vai bloquear a ligação que poderia acontecer entre o patógeno e a célula que deveria ser infectada. A partir disso, então, a gente tem a neutralização, porque o anticorpo se ligou ao patógeno celular e impediu ele de executar uma infecção. Nessa neutralização, é importante também a gente considerar aquela situação onde a célula que já está infectada se multiplica e daí ela, por exemplo, causa danos, mas quando ali ela arrebenta aquela célula, por exemplo, ou causa lise, ela vai tentar fazer a infecção de uma nova célula. Então, se eu não tenho um anticorpo, esse processo se dá de forma eficaz. Mas quando eu tenho um anticorpo, aquela célula que infectou, aquele patógeno que infectou uma célula, quando ele deixa aquela célula para poder tentar fazer uma nova infecção celular, o anticorpo se liga a ele e bloqueia a infecção de uma célula adjacente ou de uma célula próxima. Então, basicamente, no segundo mecanismo de neutralização, o anticorpo se liga ao patógeno a partir da posição Fab, para quem não lembra aí, aquele formato de Y do anticorpo, e inibindo de forma física a ligação deste com receptores celulares. Então, ele vai impedir a infecção de células vizinhas às células que foram previamente infectadas. Um terceiro tipo de ação da neutralização consiste nas toxinas. Quando uma toxina é liberada por um patógeno e interage a partir de receptor com uma célula, ela pode causar, por exemplo, a necrose daquela célula.
Se anticorpos específicos para aquela toxina são produzidos, aquele anticorpo se liga à toxina, impedindo que ela se ligue à célula, que ela causaria algum dano. Então, nesse tipo de neutralização, o anticorpo se liga à toxina a partir da porção Fab, inibindo de forma física a ligação dela com os receptores celulares e impedindo, consequentemente, a sua ação tóxica. Então, a gente observou que a neutralização, embora pareça ser um ato simples da ligação de um antígeno com um anticorpo, ela pode se dar aí de 3 formas diferentes. Uma segunda ação efetora dos linfócitos B a partir da produção de anticorpos sobre patógenos é a opsonização. A opsonização consiste basicamente em favorecer a interação de um fagócito com o patógeno que precisa ser retirado da circulação, ser eliminado. Então, a gente tem basicamente algumas etapas. Na opsonização do micróbio, por exemplo, por uma IgG, o anticorpo vai interagir com o patógeno ou antígeno do patógeno a partir da porção Fab. Depois disso, então, tem-se a ligação do complexo antígeno-anticorpo ou imunocomplexo com o fagócito. Mas aí essa ligação já vai se dar em outra região, na região FC. A porção FC do anticorpo interage com os receptores FC gama-RI de macrófagos para poder fazer interação com o fagócito. A partir daí, são ativados sinais dentro desse fagócito que vão promover a alteração aqui da sua membrana, a fim de que aquele micro-organismo seja, então, internalizado. Lembrando que os fagócitos possuem grânulos com enzimas digestivas ou lisossomais, que vão ser liberadas ali dentro daquela vesícula endossomal ou fagossomo, transformando-se em um fagolisossomo, o qual é tóxico e prejudicial para o micro-organismo e possivelmente vai causar a sua morte. Num terceiro momento, o anticorpo interagindo com o antígeno pode promover a ativação do sistema complemento, que é aquele lá da resposta imune inata. E esse sistema complemento, a partir dessa interação, pode promover fagocitose, liberação de mediadores que causam inflamação ou fazer basicamente a lise direta. Lembrando que esse tipo de interação vai fazer com que a via clássica do sistema complemento seja ativada. Basicamente, nós vamos ter a interação de uma proteína que se chama C1q com o imunocomplexo e a partir daí a ativação desse sistema complemento. Então, a gente observa que ambos, tanto o anticorpo quanto a proteína C1 e sua porção C1q, se encontram ali, livres no plasma. Quando eu tenho a formação de imunocomplexo, essa proteína C1q é, então, ativada. E isso acontece tanto para o pentâmero, que é a imunoglobulina IgM, quanto para o dímero, que é a proteína IgG. Nas funções, o sistema complemento pode, então, chegar desde a porção C3, que a gente tem, por exemplo, a C3A, C3B, que vão aí fazer funções de opsonização, ativação de mediadores da inflamação, ou ela dá andamento até a formação do complexo de ataque à membrana, que vai ser um poro formado ali na superfície do micro-organismo que vai causar a sua lise osmótica. Uma quarta função importante dos linfócitos B consiste na citotoxicidade dependente de anticorpo. Aqui tem 2 situações importantes. Uma primeira, a gente deve considerar quando uma célula ela foi infectada e passa a expressar antígenos de superfície, antígenos na sua superfície. Então, o anticorpo direcionado para aquele antígeno, ele vem e interage a partir da porção Fab com aquela célula infectada e na sua porção FC, ele vai ativar um outro tipo de célula que também está relacionada com a resposta imune inata, que é a célula NK ou natural killer,
Então, a partir do receptor Fc gama R3, ele vai vir se ligar a esse complexo anticorpo célula infectada e causar a morte dessa célula. De que forma? Ele liga no imunocomplexo pela porção Fc dos anticorpos e quando ele ativa as células NK vão liberar grânulos tóxicos. Esses grânulos tóxicos são constituídos de granzimas e perfurinas. Então, aqui vamos dar um exemplo, né? Anticorpo está se ligando à superfície dessa célula-alvo, e aí ele vai aqui chamar, então, a célula NK, que é uma célula positiva para CD16. Essa célula NK reconhece, então, essa célula infectada, certo? E aí ela vai liberar, ou seja, um processo que a gente chama de degranulação. Ela libera o conteúdo dos seus grânulos internos, fazendo com que essa célula sofra, então, o processo de apoptose. É o que a gente observa, por exemplo, em processos cancerígenos. A granzima é uma enzima que vai romper as proteínas com serina central, enquanto a porferina são proteínas efetoras citotóxicas formadoras de poros. Os linfócitos T citotóxicos e as células NK são dotadas de perfurinas. Ambas as proteínas são então usadas para poder induzir a morte celular programada ou que a gente chama de apoptose. Um outro jeito de ocorrer a citotoxicidade dependente de anticorpo diz respeito aos eumintos. Os eumintos, embora possam ser macroscópicos e microscópicos, eles são classificados como animais, uma vez que são eucariontes pluricelulares de alta complexidade, certo? Nesse exemplo aqui, a gente dá uma larva como exemplo, que tem ali as suas proteínas ou antígenos de superfície, que vão ser reconhecidos por um tipo específico de isotipo de anticorpo ou isótipo, que é a IgE. A IgE interage com esses antígenos também a partir da região Fab, mas libera aqui, ó, a sua porção Fc a partir do receptor FcεR1, que tem alta afinidade nas células dos eosinófilos, a se ligar a esse complexo e sofrer degranulação. Quando ela sofre degranulação, os grânulos são tóxicos para o euminto, gerando a sua morte. Então, basicamente, os receptores da porção Fc dos anticorpos interagem com o imunocomplexo, o anticorpo ligado ao antígeno de superfície, e vai desencadear a participação de eosinófilos, que têm grânulos com alta toxicidade e podem provocar também inflamação. Na imunidade humoral, é importante falar também a respeito da imunidade neonatal, que é uma imunidade passiva transmitida da mãe para o filho. O anticorpo da mãe, que ela teve contato previamente, é transferido para o bebê, seja ali dentro da vida intrauterina, a partir da barreira transplacentária, ou a partir da amamentação com leite materno. Vai ser dependente da carga de anticorpos que a pessoa produz e só o isotipo do tipo IgG é passado. O receptor Fc do recém-nascido, ele se assemelha ao complexo principal de histocompatibilidade, sendo específico para o IgG. Então, apenas o IgG passa da circulação da mãe para o feto. A IgM é uma imunoglobulina que não vai ter esse potencial, essa característica. Lá no leite materno acontece o processo que a gente chama de transcitose, onde a gente tem, além da passagem da imunoglobulina do tipo G, a passagem também da imunoglobulina do tipo A, que é um isotipo importante de mucosas. Nós tivemos uma aula de anticorpos que você pode acessar clicando aqui, ó. Quando a gente fala a respeito da produção de anticorpos, né? A primeira coisa que acontece é um estímulo antigênico. Esse estímulo antigênico vai se dar a partir de uma infecção primária, supondo uma infecção primária, onde a gente tem contato com aquele patógeno e aquele patógeno aqui, nesse exemplo, é uma carga viral.
a tendência é ele tentar se multiplicar, mas no decorrer da infecção diminuir por conta da resposta imunológica que está sendo desenvolvida. A partir daí, quando a imunidade adaptativa humoral é estabelecida, nós observamos que a primeira imunoglobulina produzida é a IgM. Mas depois de um tempo, nós temos então também a participação da IgG, que é a imunoglobulina de fase crônica. O pico ali vai ser baixo, porque a partir de um segundo momento, quando eu tenho um novo contato, uma nova exposição, eu vou ter uma produção muito maior de anticorpo, porque eu já tive uma prévia exposição, sendo que aqui eu volto a produzir novamente em quantidade menor o IgM, e o IgG vai ser uma IgG de alta afinidade ou alta avidez. Isso é muito importante para a gente utilizar, por exemplo, na elaboração de testes que são específicos para esses patógenos. Outro ponto importante é que a carga viral normalmente vai acompanhar a produção de anticorpos. Ela é maior quando a gente ainda não produziu esses anticorpos, tendendo a diminuir à medida com que a resposta imunológica eficaz e eficiente é produzida. Para encerrarmos, nós observamos então que a resposta imune humoral é aquela com reconhecimentos de antígenos do tipo BCR. Nós vamos ter receptores BCRs para o reconhecimento desses antígenos. Vai combinar na produção de anticorpos, cujas funções efetoras vão ser voltadas principalmente para patógenos extracelulares e toxinas. Já na resposta imune celular, ela vai estar relacionada com a atividade efetora dos linfócitos T. E o reconhecimento desses antígenos é dado a partir dos receptores TCRs, junto com o complexo principal de histocompatibilidade classe 1 e o peptídeo. Então, nas funções efetoras aqui da resposta imune celular, elas vão envolver rejeição de enxertos, resposta a tumores, sendo mais eficiente na resposta contra patógenos intracelulares. Nós vamos observar que a resposta imune adaptativa celular, ela se volta para padrões TH1, TH2, TH17, 22, 9, e que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ver a próxima aula a respeito das ações efetoras da resposta imune adaptativa. Eu vejo vocês lá, até mais!